Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? É isso mesmo, o convite é fazermos juntos o estudo bíblico todos os dias. O Diário Espiritual é um canal dedicado à Palavra de Deus. Seguimos o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. O material que você precisa é da sua Bíblia, pode ser uma Bíblia católica, qualquer uma, mas eu uso aqui a Bíblia de Jerusalém. Se você preferir, vamos acompanhar juntos com a mesma tradução. Canetas para anotar, um caderno também para suas anotações do seu diário ou algum dispositivo digital. Bem simples o material, bem fácil de conseguir também. Na descrição do vídeo tem informações importantes para você sobre este vídeo e sobre o trabalho do Diário Espiritual. Se você já gostou da ideia, quero convidar você a se inscrever aqui e acionar o sino da notificação para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias eles estarão por aqui com a graça de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não como vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los como ao Senhor e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A obediência em Deus é assim. Ela busca agradar a Deus e não a homens. Seja o seu trabalho um trabalho dentro da igreja, como eu trabalho na comunidade Canção Nova, sou vocacionado, sou missionário consagrado a Deus na Canção Nova. Seja para um padre, seja para uma religiosa, um religioso, seja para alguém que oferta um serviço numa pastoral da igreja, seja para alguém que trabalha numa empresa que não tenha nada a ver com a igreja. Tanto faz. Isso não importa. Importa é que você faça bem feito tudo que precisa ser feito, porque você é de Deus, em primeiro lugar. E porque quando você faz algo, você faz para Ele. Então aquele senhor, ou aquele patrão, ou aquele chefe, ele é alguém que representa a autoridade de Deus sobre você. Mesmo que o seu trabalho não tenha nada a ver
com uma coisa de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo, você é um pedreiro, você é um padeiro, ou você é um mecânico, ou você é um advogado, ou você é um médico. Veja, esse trabalho não tem nada a ver diretamente com as coisas de Deus. O seu chefe, a pessoa que está acima de você, ele pode nem ser cristão, mas você o obedece e você faz as coisas bem feitas, porque tem o nome de Deus a honrar. Em primeiro lugar, você é de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Ninguém pode estar vendo o que eu estou fazendo, mas Deus vê. Eu vejo, eu sou filho de Deus. Eu quero agradar o meu Pai. Eu vou fazer o melhor possível. Não olhando para o patrão, que nem sempre te ajuda, te dá uma folga, né? Às vezes você merece, você precisava, não ia causar mal nenhum, mas ele não te deu a folga. Às vezes ele era alguém que perseguia você, né? E agora se tornou seu chefe e esnoba e tira por menos o seu serviço. Aí você, chateada, fala também, não preciso fazer bem feito não. Essa pessoa não merece não. Ela vai ganhar um mérito às minhas custas. Não! Você faz porque você é de Deus. Porque você honra a Deus por ser cristão, por ser cristã. Não é por causa desta pessoa. Principalmente quando ela não é de Deus. Porque ela não entende. Mas você entende. Você é quem é de Deus. O testemunho tem que vir de você. O testemunho tem que vir de mim. Paulo está dizendo que nós devemos ter essa postura. E se meu chefe for de Deus, eu não tenho que fazer para agradar ele também, para poder... Não, meu chefe é de Deus, então... Não, eu faço mais ainda para não dar contra-testemunho diante do meu chefe, que é de Deus. Eu demonstro respeito ainda maior, porque essa pessoa tem uma autoridade dada por Deus e eu sei que ela tem. Mas não por causa do homem, mas por causa daquela autoridade constituída por Deus. Como é difícil a gente entender essas realidades e colocar em prática, não é? Falar é fácil. Quero ver na vida, como diz Padre Bruno. Mas é na vida que a gente tem que ver mesmo. É na minha vida, na sua vida, que essa palavra precisa se encarnar. Ou será que nós queremos mesmo ser cristãos neste mundo? A gente quer uma vida fácil, que não tem provação? Olha, Paulo começa falando dos filhos, né? Pais e filhos, que ele falou do casal nos versículos anteriores, no capítulo 5. E agora fala do filho. E o filho tem que honrar o pai e a mãe, porque tem uma promessa para o filho que honra o pai e a mãe, que é de uma vida longa e feliz. Existe uma graça sobre os filhos que honram seus pais. Além de ser um mandamento, é claro. Então, e os pais precisam tratar os filhos com advertências e correções inspiradas no Senhor e não no mundo. Ou seja, como eu aprendi de Jesus, como eu aprendi do Evangelho, como eu aprendi graças ao ensinamento de Cristo, eu vou ensinar para os meus filhos também. Vou educá-los assim e não de outra maneira. Isso é uma pedagogia inspirada em Deus. Está aqui no versículo 4. Para não dar aos nossos filhos um motivo de revolta. Nem por nosso contra-testemunho, nem por coisas que a gente vem ensinar que não tenha nada a ver com a palavra de Deus. E aí vem para a parte dos servos, em que nós devemos obedecer. Olha, não é fácil. Eu escuto muita gente que já teve muito problema com o serviço, com o trabalho, falar mal desse, daquele, aquele outro. Paulo está dizendo para nós cristãos, servos,
Obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo. Olha só. Se não é obediente a Cristo porque você se converteu, então obedeça aos seus senhores também. No caso aqui, alguns que são escravos, né? Servos que são livres em Deus, mas são escravos, eles não são donos da própria vida aqui nesse mundo. Existia essa realidade ainda muito forte naquele tempo, coisa que graças a Deus hoje tem diminuído muito, mas existem trabalhos, serviços que são quase isso aqui. E ele continua. Servindo-vos aos vossos senhores, não quando vigiados, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Olha só. Eu vou servir o patrão deste mundo, não interessa se ele é bom ou mal. Não porque eu sou vigiado, ele quer saber se eu trabalho bem, mas porque eu quero agradar a Deus. Como servo de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Que bonito. Aí fala da boa vontade, de servir, como se serve ao Senhor, mas não aos homens. Repete isso. A gente não está aqui a serviço do homem, mas a serviço de Deus. E aqui vem no versículo 8 em seguinte, o fechamento disso. Sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja servo, seja livre. Deus que vê o bem que você faz, lhe dará sua recompensa. Jesus falou assim com relação ao jejum, com relação à oração. Lá no Sermão da Montanha, reza em segredo, faz o seu jejum em segredo. Por quê? Porque o Pai do céu vê o que você faz no segredo e te dará a recompensa. Paulo está dizendo coisa semelhante aqui. Servir ao Senhor, seja obediente, não como quem obedece a homens, não, mas como quem obedece a Deus. Faça com perfeição. Eu servi o exército. E lá a gente aprende o seguinte, tem uma máxima de tantas outras no exército, uma delas é: tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Vou repetir. Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Então, se nas Forças Armadas, no exército, a gente escuta uma máxima como essa e diz, e se dispõe, se propõe a fazer, a viver, quanto mais para o nosso Senhor. Tudo que deve ser bem feito merece ser bem feito. Por causa de quem? Por causa de Deus e não por causa dos homens. Mas e os patrões? E se ele não for bom para mim? Como é que vai ser? Olha aqui, versículo 9. E vós, senhores, você que é patrão, você que é chefe, você que é autoridade, fazei o mesmo para com eles. Ou seja, vocês também devem servi-los bem. Vocês também devem fazer bem a sua parte. É claro, ele está falando para os cristãos, patrões cristãos. Mas quem não é também está sobre essa norma, porque Deus é um só. Sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus e não faz acepção de pessoas. Não é porque você é chefe que Deus vai falar assim, não, com o chefe eu não vou mexer não. Deixa, ele é chefe, ele tem a cabeça cheia, coitado, trabalha muito, tem muita responsabilidade, por isso que ele age assim. Cada qual com a sua responsabilidade. Você assumiu a responsabilidade de ser chefe, de ser superior, de ser o que for, qualquer dor aí de coordenador. Você tem responsabilidade e precisa ser, para essas pessoas, o melhor possível. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Não é também por causa deles, não.
É claro que você vai fazer pelas pessoas também, por amor, por respeito, mas a sua servidão na coordenação do que você está é por causa de Cristo. É para prestar contas a Ele do seu serviço como chefe, como superior, como senhor. A obediência em Deus tem como fundamento a obediência de Cristo. Ele é o nosso modelo. E é assim que a gente deve viver. Fácil? Não é. Por quê? Porque somos orgulhosos. Porque a gente quer a justiça do nosso jeito. Porque muitos de nós somos preguiçosos e a gente não quer trabalhar direito, que pegue no nosso pé. Porque muitos de nós fazemos jeitinhos no nosso trabalho e a gente não quer se converter. Por isso que é difícil. Mas se formos humildes, aí não vai ficar tão difícil mais assim. Dá no Senhor essa graça, da humildade, de uma obediência conforme os padrões do Senhor e não os do mundo. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículo 3 e versículo 8. Nota aí as promessas. Ordens, versículos 1 e 2, versículos de 4 a 9. E princípio eterno, versículo 9, 9b. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Com alegria, quero convidar você a fazer o estudo bíblico comigo todos os dias. No final desse vídeo eu vou deixar a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para que você aprenda o método. Mas aqui na descrição do vídeo tem informações muito importantes que vão te ajudar, tá bom? Fora isso, você tem a oportunidade de começar nosso estudo pela primeira carta de São João, que eu também vou deixar na descrição aqui. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.